Hoje a gente vai mergulhar na origem de uma religião que é, sem dúvida, a cara do Brasil. É uma história realmente surpreendente sobre como um movimento espiritual inteiro nasceu através de um jovem que mudou completamente o cenário religioso do país. E no coração dessa história toda está ele, Zélio Fernandino de Moraes. A nossa conversa de hoje vai seguir os passos desse rapaz para a gente poder entender como ele se tornou o canal para um movimento espiritual totalmente novo. E é aqui que a gente chega na pergunta principal. O que dispara tudo isso? Como é que um garoto de 17 anos, um adolescente, se torna o porta-voz de uma fé inteira? Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai acompanhar a jornada dos Zélios de Moraes, começando por uma doença bem misteriosa, até a gente chegar na fundação de um legado que, olha, dura até hoje. Ok, vamos começar essa história. E para isso, a gente precisa voltar no tempo. O cenário é o ano de 1908. O Zélio era um rapaz de uma família tradicional, sabe? O futuro dele já estava meio que desenhado, com planos de entrar para a marinha, uma vida certinha. Nada, mas assim, absolutamente nada indicava a reviravolta que estava prestes a acontecer. Só que aí, a vida dele vira de cabeça para baixo. Ele começa a ter uns episódios muito estranhos, às vezes falando com uma voz de velho, outras vezes se movendo de um jeito diferente. Chegou a ficar paralisado. E o mais curioso é que ninguém conseguia explicar. Nem médico, nem padre. Ninguém tinha uma resposta. E foi nessa busca desesperada por uma resposta, qualquer resposta, que a família dele tomou uma decisão que mudou tudo. Eles levaram o Zélio para uma sessão espírita em Niterói. É nessa sessão, no dia 15 de novembro de 1908, que uma coisa totalmente fora do roteiro acontece. Um evento que vai bater de frente com as crenças e os preconceitos daquela época. Imagina a cena. No meio dos trabalhos, começam a se manifestar espíritos de indígenas e de africanos escravizados. Só que os dirigentes da mesa, que estavam acostumados com espíritos mais, digamos, eruditos, não gostaram nem um pouco. Eles repreenderam essas entidades acusando-as de atraso espiritual. É nesse exato momento que uma voz firme, forte, que ninguém ali conhecia, sai pela boca do Zélio. E essa voz não só defende os espíritos humildes, como também confronta diretamente o preconceito que estava óbvio naquela sala. Bom, aí o lugar vira um alvoroço, né? Todo mundo querendo saber quem é esse espírito, quem está falando com essa autoridade toda. E a resposta vem. O espírito se identifica com um nome cheio de força, de simbolismo, já deixando bem clara qual era a sua missão. Pois bem, era ele, o espírito que estava ali para anunciar uma nova fé, o caboclo das 7 encruzilhadas. Mas, espera aí, o que é um caboclo? Na Umbanda, um caboclo é um guia espiritual, geralmente um espírito de indígena ou mestiço, conhecido pela sua força e sabedoria. E eles seriam figuras centrais nessa nova fé que estava para nascer. E a história desse espírito fica ainda mais impressionante. Ele revela que, em sua última vida na Terra, ele foi um padre jesuíta, Gabriel Malagrida, que foi executado pela Inquisição. E agora, ele retornava na forma de um caboclo para uma nova missão. Com sua identidade revelada, o caboclo foi direto ao ponto. Ele anunciou o seu verdadeiro propósito ali, fundar um novo culto, uma nova religião. E não teve enrolação. Já na noite seguinte, na casa do próprio Zélio, estava todo mundo reunido. A família, os amigos e até a turma do Centro Espírita, que ainda estava bem cética. Todos queriam ver se a promessa ia mesmo se cumprir. E foi ali que o caboclo declarou como seria esse novo culto. Um lugar para acolher justamente aqueles espíritos que tinham sido rejeitados. Um espaço onde todos, sem distinção de raça, classe social ou credo, pudessem trabalhar para o bem. E foi assim que ele deu o nome à nova religião, Umbanda. E o que significava? A manifestação do espírito para a caridade. Ou seja, a caridade não era só uma parte da fé, era sua própria definição. E para guiar essa nova fé, o caboclo estabeleceu um conjunto de regras. Regras bem simples, na verdade, mas muito profundas. Eram as linhas mestras. A base era a humildade, os princípios cristãos e o ponto mais importante de todos. A caridade deveria ser gratuita. A ajuda espiritual, ele disse, nunca jamais poderia ser cobrada. E essa raiz nos ensinamentos cristãos era muito explícita. Jesus foi colocado como o mestre supremo e sua mãe, Maria, como uma figura de imenso respeito e devoção dentro da nova fé. A Umbanda também tratou de esclarecer essa questão da reverência com uma estrutura bem clara. Basicamente, diferenciava a adoração suprema, que é devida somente a Deus, da veneração e da honra,
que são prestadas aos santos e aos guias espirituais. E foi assim que os alicerces de um novo lar espiritual foram construídos, tijolo por tijolo. No fim das contas, a religião inteira foi fundada nessa única e poderosa ideia. Este era o seu começo, o seu meio e o seu fim. E aquele garoto de 17 anos que sofria de um mal misterioso, a partir daquele dia, ele se tornou o aparelho para uma religião que iria tocar a vida de milhões e milhões de pessoas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final sobre o legado da Umbanda. Uma fé que nasceu, em sua essência, para dar voz àqueles que um dia foram silenciados.